temos pouco tempo, né, para falar sobre casamento, né? Como permanecer no casamento, como não se separar no casamento, entendendo que o casamento não foi uma desgraça que aconteceu na sua vida, mas é uma bênção que aconteceu na sua vida, e essa bênção precisa florir, precisa crescer no seu coração, ela precisa ter uma razão de viver em você. E a nossa oração é que Deus possa trabalhar na sua vida e na sua mente, possa remover preconceitos e medos e receios. Nós não vamos orientar vocês nada daquilo que nós já não vivemos, daquilo que nós já vivemos. Casados há quantos anos, amor? 41 anos. 41 anos casados, né? Nós temos 3 filhos casados também, 4 netos, né? E nós temos compartilhado a nossa vida familiar, a nossa vida relacional, a nossa vida sentimental, a nossa vida sexual com outros casais, para que eles possam ser agraciados também. E de repente você possa estar vivendo um momento meio esquisito, um momento meio confuso, um momento em que você está atrapalhado com tantas informações ou tantas emoções e sentimentos na sua vida, que você não vê um escape, ou como solucionar, ou como resolver o seu casamento. Entenda o seguinte: nós não vamos resolvê-lo, mas nós conhecemos quem pode resolver, e Ele quer falar com você, quer visitar você. Você só precisa abrir o seu coração, se permitir, não me ouvir, mas ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar com você. Então não se preocupe em me ouvir, mas pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Como o Senhor pode me tirar dessa situação que eu estou envolvido? Ou como o Senhor pode melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo? Como isso que parece um milagre pode ocorrer? E eu tenho certeza que entre hoje e amanhã, e ainda hoje, Deus pode fazer uma grande obra na sua vida e falar com você, e você sentir a presença do Senhor curando você, porque Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com o seu casamento, Ele se preocupa com o seu relacionamento. E por isso que Ele nos deixa a sua palavra, para nos mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se preocupa, o quanto Ele observa aquilo que é essencial e importante para você viver feliz, viver alegre, viver em satisfação, em prazer, mas sabendo viver com o poder da graça, né, e da misericórdia dele sobre vocês. Todos nós precisamos disso. O meu casamento precisa disso. A minha relação com a Ieda precisa dessa palavra de Deus, dessa unção de Deus, dessa movimentação de Deus nas nossas vidas, para nos manter não só juntos, mas vivendo uma vida junta, feliz, alegre, prazerosa, satisfeita, que a gente às vezes passa o dia inteiro juntos, porque muitos dos nossos trabalhos nós fazemos juntos. Chega no final do dia, eu estou com saudade de você, eu também. Parece que a gente não ficou junto, né? A gente fez tanta coisa junto, viajou junto, às vezes está fazendo palestra junto, chega no final, a gente está com saudade um do outro. E isso não é uma coisa que é nossa, ou uma coisa que nós queremos, é alguma coisa que acontece em nós, quando nós nos permitimos que a palavra de Deus, que aquilo que Deus quer falar comigo todos os dias em relação à minha vida, ao meu casamento, possa ter efeito em mim, e isso me transforma, e isso me dá essa graça, essa presença de Deus na minha vida e no meu relacionamento, que torna ele cada vez mais vivo, mais alegre e mais feliz. Nós estamos preocupados porque nós estamos vendo que os casamentos e as ideias sobre casamento têm sido uma grande confusão na nossa cultura, na nossa sociedade de hoje, né? Já não bastasse os problemas que normalmente todo casal tem, hoje nós temos problemas de ideologias dentro dos casamentos, problemas de papéis, de identificação, de função, pessoas que já não reconhecem, veem que o casamento não é só uma instituição ou desejo de duas pessoas, mas ali também está uma coisa de Deus, que Deus criou e Deus quer abençoar. E às vezes nós nos perdemos nos muitos pensamentos da sociedade, nós nos perdemos nas muitas ideias que são nos passadas pelas novelas, pelas notícias, ou pelos amigos, ou a cultura que está à volta de nós. Mas nós temos um diferencial.
Nós temos um livro que nos guia, que nos dirige e nos ajuda a compreender qual é o verdadeiro casamento e o sentido do casamento e como o casamento pode permanecer. Mas não só permanecer de estar sempre juntos, né? É mais do que estar juntos, é conviver juntos, conviver em alegria, em prazer, em satisfação. Só quando eu conheço a palavra de Deus para a minha vida e essa palavra tem efeito no meu coração, faz com que realmente as coisas comecem a acontecer. Porque por mim mesmo eu sou um fracasso. Por mim mesmo eu vou errar, por mim mesmo eu vou frustrar a mim mesmo, a minha esposa, os meus filhos. Mas quando eu dependo dessa orientação, dessa direção de Deus para a minha vida, aí tudo muda. E uma das coisas que mais tem atrapalhado os casais, uma das coisas que tem influenciado e tirado a dinâmica do prazer dos casais, é uma das áreas que daria maior prazer, maior satisfação, maior saúde e maior segurança, que é a relação sexual, a relação íntima, a relação entre marido e mulher. Quando você vê que você já não tem o mesmo interesse, ou o mesmo amor, ou a mesma afeição, e as coisas começam a ficar esquisitas, né? E a relação, não só a relação de amizade, porque às vezes algum mantém a relação de amizade, mas não tem relação sexual, ou relação de intimidade, você vê que a coisa está afundando, a coisa está se perdendo. Porque um dos termômetros que mostra que o casamento está bem é quando o casal se relaciona afetivamente de uma forma bacana, ativa, alegre. Isso é uma coisa constante, presente na vida deles. Mas quando o casal tem dificuldade na área de relacionamento sexual, na área de intimidade, por mais amizade que eles possam ter, por mais que eles possam estar vivendo bem, por mais que eles combinem uma sociedade de estar juntos ali, sabe? Isso não é casamento, não é prazer no casamento, não é alegria. Mas, de novo, tudo isso tem cura, tudo isso tem libertação. Quando eu ouço aquilo que Deus quer me falar, quando eu ouço e falo, Senhor, eu não quero ouvir essa pessoa que está aí à frente, mas eu quero que o Senhor fale algo na minha vida, que transforme a minha vida. Quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele começa com uma afirmação filosófica muito importante, porque é aquela coisa do homem. Eu posso tudo, eu tenho direito de tudo, tudo me é lícito. Veja, ele põe o seguinte no versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 6: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa afirmação filosófica de Paulo exemplifica a liberdade que todos nós temos de fazer qualquer coisa, de mexer e inventar ou criar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Quer dizer, todos nós somos livres, mas nem todas as coisas que poderíamos fazer nos convém. E a palavra convém tem a ideia assim, vai me fazer bem, vai ser algo que vai construir na minha vida, vai ser algo que vai me edificar, algo que vai melhorar o que eu sou. Às vezes nós fazemos tudo o que eu posso, tudo o que é permitido ou não permitido, porque eu sou livre para fazer todas as coisas, mas eu não meço a consequência que aquilo possa ter na minha vida. Talvez aquilo não me convenha. Eu posso olhar para uma outra mulher, posso olhar a mulher um pouco, mas isso não me convém. Por que não me convém? Porque aquilo vai de alguma forma ter uma consequência na minha vida mental, minha vida emocional, na minha vida sentimental. Quer dizer, quando Paulo fala assim que nós temos liberdade, e a temos, você faz o que você quiser, mas você precisa tomar cuidado que nem todas as coisas que nós podemos fazer são coisas convenientes, coisas que vão construir na minha vida pessoal, emocional, na minha vida do casamento, naquilo que eu estou querendo. Porque você pode fazer uma viagem, ir para um lugar onde ninguém te conhece e fazer o que você quiser. Ou você pode estar em casa,
sem ninguém na tua casa, da sua família, e você fazer o que você quiser, imaginar o que você quiser. Você pode fazer muitas coisas, sem as pessoas saberem ou olharem você, ou porque você se esconde, ou você se isola, ou porque você vai para lugares que talvez você imagine que ninguém vai te reconhecer. Mas uma coisa é certa, você não consegue fugir de você mesmo, ou das consequências que você vai ter com aquilo que você está se dispondo. E eu sempre preciso me perguntar, isso me convém? Isso vai me fazer bem? Isso é alguma coisa que vai construir na minha vida? Isso vai me edificar? Aquela novela, aquele jornal, aquele olhar, aquela pessoa, ou aquele isolamento, ou aquela situação que pode, me comprometer emocionalmente na minha relação sexual, na minha relação íntima? Será que as coisas em que eu estou envolvido, ou me dispondo a olhar, ouvir e escutar, convém na minha vida, porque elas vão ter um efeito, e eu preciso tomar cuidado com isso. E o texto vai seguir falando sobre esse cuidado. Paulo apresenta essa liberdade que todos nós temos, mas que essa liberdade tem uma consequência na nossa vida. E às vezes o que estamos vivendo ou experimentando é uma consequência da liberdade que eu usei de uma forma errada, de uma forma que não me convinha. E aí ele entra nessa área de sexualidade, dessa situação do corpo, porque a sua maior expressão é o corpo. É o que é visto, é o que você vê, é o que é mais presente, é aquilo que interfere. E ele fala assim, nós vamos pecar por causa do corpo, mas eu não posso esquecer, e o texto vai falando, que esse corpo é membro do corpo de Cristo. Quando eu vou lidar com um corpo, com qualquer parte do meu corpo, eu preciso entender que eu não sou mais de mim mesmo, mas eu pertenço a um Senhor. E esse Senhor, eu sou parte dele, eu vivo com ele, ele vive comigo. E tudo aquilo que acontece com o meu corpo, acontece com o meu Senhor, ou não acontece com ele. Porque eu vou determinar pelas minhas ações corporais muitas coisas que são perigosas. Ele trabalha com o maior perigo que o corpo pode ter, que é a sexualidade. Ou fazer sexo errado, ou não fazer sexo. Ter uma sensualidade não sadia, ou uma sensualidade que não exista. Quando eu me privo daquilo que dá maior prazer ao meu corpo, ou quando eu exponho o meu corpo a uma exposição de sensibilidade ou sensualidade maior ou indevida, com certeza eu vou ter consequência. Quando eu privo o meu corpo, quando eu não me permito às vezes ter esse prazer, essa sensualidade ou esse desejo natural do corpo, da forma certa, eu também estou de alguma forma não em conformidade com aquilo que eu fui criado, como Deus me criou com esse corpo. E ele vai tratar esse assunto a partir desse versículo 14. Veja comigo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitou. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta e a um corpo com ela? Pois está escrito, onde os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então ele vai trabalhar com a sexualidade, aquilo que seria o extremo da sexualidade, a prostituição, onde a pessoa prostitui o corpo, mas ela não prostitui só o corpo, ela prostitui o seu ser, aquilo que ela é. Mas a prostituição não é só a única consequência de uma sexualidade ou uma sensualidade errada. Mas
Às vezes, que nem Jesus falou, não é um ato, mas o meu pensar. Às vezes são os meus sentidos. Não precisa ser uma prostituta ou um prostituto, não precisa ser um outro indivíduo, mas às vezes eu comigo mesmo e os meus pensamentos e as minhas libertinagens com aquilo que eu sou, aquilo que foi me dado, que é o meu corpo, faz com que eu tenha consequências. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo uma preocupação de Paulo fazer com que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo, como nós expomos o nosso corpo, com que nós tocamos com o nosso corpo, como nós nos relacionamos com o nosso e com o corpo de outra pessoa. Porque ele define, ele vai fazer, como ele diz aqui, uma só carne com a prostituta, quer dizer, vou ter consequências, aquilo vai fazer parte de mim de alguma forma. E ele vai trabalhando essa consequência do corpo, esse cuidado que nós precisamos ter com o corpo, entendendo que é pelo corpo que os pecados acontecem, que a prostituição acontece, que essa parte da sensualidade ou sexualidade vai ser revelada ou maltratada ou vai me criar problemas dentro do casamento. E às vezes você está tendo problema de relacionamento sexual com a sua esposa ou com o seu esposo, porque você tem se tratado mal, ou tratado mal o seu corpo, ou as coisas relacionadas ao seu corpo com o que ele faz, com o que ele pensa, com aquilo que você atrai para ele, ou aquilo que você não atrai para ele, aquilo que você rejeita dele. Então, quando eu olho essa primeira parte desse capítulo 6, do versículo 12 até o último versículo, versículo 20, você vê que Paulo está preocupado que nós tenhamos uma atenção do nosso corpo, da nossa responsabilidade que nós temos que ter com aquilo que Deus nos deu e que nós que queremos ouvir a Deus, e queremos que Deus nos fale, queremos que Deus nos ajude, de alguma forma eu preciso entender que eu faço parte do corpo de Cristo também. Não é só um corpo meu, mas é um corpo de Cristo. E eu preciso olhar esse meu corpo com respeito, com amor, com prazer, com alegria, com limpeza, com pureza, porque senão eu vou ter consequência. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm, porque essas coisas que não me convêm é que vão me roubar a minha saúde sexual, a minha saúde da minha sexualidade, como eu me trato, como eu me lido, às vezes a minha forma de vestir, às vezes a minha forma de tocar ou ser tocado, às vezes a forma de eu me permitir que o meu corpo faça coisas erradas, e isso vai trazer consequência para nós. Então não é o fato de eu ser casado que agora eu estou livre da tentação do corpo. Não é o fato de eu ter uma esposa, ou ter filhos, ou ter netos, eu estou livre dos perigos que o meu corpo está exposto. E esse corpo, ele pode trazer consequências danosas na minha área de relacionamento, na minha área de prazer e na minha área de alegria. Bom, Paulo ele não apresenta só o corpo, a responsabilidade que precisamos ter com ele, as consequências e às vezes de nós lidarmos com não só o nosso estado físico, mas o que nós fazemos com esse corpo, ou com as coisas desse corpo, mas ele também dá uma solução para os casais, de que Deus nos coloca na vida um do outro, não só para sermos companheiros e seguirmos juntos, ou fazermos um feliz, o outro feliz, ou termos uma jornada bacana de sonhos e desejos, mas quando Deus coloca o marido e a mulher, é para que ele também, aquele possa proteger o outro e o outro possa proteger o outro em relação ao corpo. E é isso que ele vai falar no capítulo 7, e é lindo, porque ele fala que o marido protege o corpo da esposa e a esposa protege o corpo do marido, para que ambos não caiam em tentação, não se deixem levar por essa fragilidade que vai trazer consequência no relacionamento. Então vamos supor, no meu casamento, claro que eu tenho uma responsabilidade pessoal,
em relação à minha vida, ao meu corpo, à minha sensualidade, à minha sexualidade. Mas a minha esposa também tem em relação a mim e eu também tenho em relação a ela. E é isso que esse texto está falando, que um dos segredos de você resolver a sua sexualidade, às vezes confusa e atrapalhada, às vezes sem parâmetros ou sem prazeres, vai ser através do seu companheiro, a sua esposa ou do seu esposo. Quando ele coloca o seguinte, veja o capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, parece que os coríntios estavam preocupados com isso, o que a gente faz com o nosso corpo. A gente tem prazer, não tem prazer, pode fazer com quem, como é que a gente faz, como é que a gente não faz, mas como é que eu me aguento, como é que eu não aguento, está certo privar, não está certo privar, o que eu tenho que fazer com isso aí? Então parece que era uma preocupação que eles tinham em relação ao prazer corporal, ao prazer da sexualidade, ao prazer da relação que eles poderiam ter um com o outro. Ele põe assim, olha, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade. Cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Quer dizer, o meu prazer da sensualidade e da minha sexualidade corporal não vai se dar com o outro ou com a outra, mas é com o meu marido ou com a minha esposa. Se eu não estou encontrando, eu tenho que resolver. Se eu não estou achando, eu vou ter que buscar a solução para isso. Porque não é no outro ou na outra que a minha solução vai encontrar. Puxa, mas se eu achar uma pessoa mais bonita, ou se eu achar uma pessoa melhor, se eu achar uma pessoa mais segura, se eu achar uma pessoa isso, quer dizer, talvez eu vá ter prazer. Não. O seu prazer vai estar exclusivamente na sua esposa ou no seu esposo. Não vai estar em outra pessoa, mas vai estar no companheiro ou na companheira que Deus colocou para você nessa jornada. Por isso que ele fala assim, né, por causa da imoralidade, quer dizer, essa sensualidade que nós estamos vivendo, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com sua mulher. Quer dizer, quando Paulo coloca aqui, o marido deve o quê? Cumprir. Quer dizer, ele tem um compromisso. Ele tem algo a fazer. Não é se ele quer, se ele não quer, se ele deseja, se ele não deseja, eu estou com vontade, eu não estou com vontade. Não. Quando você tem um compromisso, você vai fazer com vontade, sem vontade, querendo ou não querendo, você tem que fazer o compromisso. Porque você não está pensando só em você, no seu sentimento, no seu desejo, no que você quer. Quando você se relaciona, você pensa no outro, no que o outro precisa, no que o outro tem necessidade, no que o outro precisa ser protegido. Então, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com as suas mulheres. E aqui diz assim, deveres conjugais, não é deveres domésticos. Hoje a gente vê muitos maridos cumprindo deveres domésticos. A minha geração não é muito favorável a isso, né? A geração do meu filho já é mais chegada nisso, né? Já troca a criança, dá leite, arruma, leva para a escola, ou faz uma série de deveres domésticos, né? Mas aqui ele não está falando de deveres domésticos, que eu acho legal, né? Para os outros, não para mim, né? Fazer isso aí. Mas eu vejo que aqui ele fala de deveres conjugais, tem a ver com o cônjuge, tem a ver com a minha ligação com ela, e o que ela precisa é ser tratada, o que ela precisa é receber carinho, o que ela precisa, e os maridos precisam entender que o seu dever, não é se ele está sentindo desejo, não, eu não estou com vontade, não, eu tenho o dever, a responsabilidade de cuidar, de dar o trato em relação ao meu cônjuge. E o que ela precisa é estímulo, o que ela precisa é toque, o que ela precisa é carinho, o que ela precisa é amor, o que ela precisa não é que você troque fralda, dê mamadeira, arrume a casa, coloque os quadros, ela precisa disso tudo também. A minha faz uma cobrança danada para mim, né? Chega em casa, já tem uma lista de coisas para ela, mas eu consigo eliminar essas listas, olha a dica aqui. Costumo eliminar essas dicas, sabe como? Enchendo elas de beijinho, abraço, carinho.
Aí pronto, ela esquece da lista dela e pronto, está resolvido. Então, se a sua esposa chega com uma lista imensa para você, fala, cara, eu não vou dar conta disso nunca, né? E não vai dar mesmo, né? Porque quando eu termino a lista dela, já tem uma outra lista aqui na mão dela. Então, quer resolver essa lista? Dá beijo, abraço, carinho, atenção, escute, né? Cuide do corpo dela. Então, deveres conjugais não é deveres domésticos. Não sou nada contra deveres domésticos. Hoje eu já consigo fazer o café da manhã em casa, né? Já é um avanço, irmãos. Entendeu? Mas assim, é você entender que, enquanto homem, e por ser homem, você tem um dever. E se você não cumprir esse dever, você vai viver a consequência disso. Uma mulher irritada, uma mulher insatisfeita, uma lista interminável de coisas para você fazer, né? Porque se você faz direitinho, ela não quer nem ela ver a lista, né? Ou aproveitar o momento, né? Aquela coisa toda. Mas assim, se você não atende ela vai te colocando lista na mão, já que não serve para uma coisa, vai servir para outra, né? Então trate bem ela, cuide bem dela, zere muito bem por ela. Mas assim, o marido deve entender isso, a palavra-chave aqui, como dever. Um compromisso, né, por cumprir com seus deveres conjugais para com a sua mulher. E, interessante, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Quer dizer, antes da lista, vai lá dar um beijinho nele. Leva um prato de macarronadas. Pergunta se ele quer um copo d'água, né? Trate-o, né? E se você tratar o seu marido, ele não vai precisar de mais ninguém. Ele sempre vai precisar de você. E aqui o interessante é que o texto diz a mesma coisa, né? E da mesma forma, a mulher para com seu marido, ela deve cumprir os seus deveres. Hoje eu não quero, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje estou com mal-estar. Sabe, acho que já passou o nosso tempo. Não existe isso. Enquanto você estiver casado, existe um dever. Talvez você vai fazer um dever diferente dos outros. Talvez você vá fazer o dever uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Vamos ver quem é hoje, né? Ninguém, né? Então, mas assim, não importa, você tem que fazer. Você tem que cumprir esse dever. Você fala assim, pai, esse dever é muito difícil. Sabe, tudo na vida é construído. Você comprou sua casa com sacrifício, você estudou com sacrifício, você queria filho com sacrifício, e construir um amor genuíno é sacrifício. Requer deveres e compromissos. Sem isso, você não constrói nada, você não tem nada. Então, a mulher, veja, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. É tudo isso que eu estou falando. E ele está falando de corpo, ele está falando de atenção corporal, ele está falando de relacionamento, ele está falando assim que quando eu busco prazer, eu não busco o meu prazer, eu busco o prazer dela. E quando ela busca prazer, ela não busca o prazer dela, ela busca o prazer dele. E isso são deveres conjugais, e que se eu deixo de cumpri-lo, de novo, pode, lógico, mas haverá consequências. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm, porque elas irão trazer consequências na minha vida. Então veja, versículo 5, não se recusem um ao outro, não se recusem um ao outro. E ele diz assim, olha, exceto por mútuo consentimento, e vamos ver qual é esse consentimento, e durante certo tempo, por pouquinho tempo, para se dedicar à oração. Então, pode existir um momento em que eu não vou estar cuidando do corpo da minha esposa e ela não vai estar cuidando do meu corpo? Pode, mas é curtinho, rapidinho, e é para oração. Agora tem gente que está orando muito, né, gente? Tem gente que está orando demais, né? Para de orar, né? Começa a fazer os seus deveres, porque só a oração não vai cuidar do teu casamento. Só oração, sabe? Não, estamos separados para a oração. Está separado e vai continuar separado e vai viver separado.
Aqui é um consentimento mútuo de santificação por um tempo determinado, extremamente rápido, por um propósito muito definido e tem que ser só com oração. Agora, se você ora demais, toma cuidado. Ah, mas não tem que orar? Tem, mas tem que cumprir deveres também. E os deveres é o que consolida, né? É o cimento que liga a relação conjugal. Depois, unam-se de novo. Por quê? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão. Ele fala, olha, isso aí não é uma regra ficar separado, não é uma regra ficar sempre orando. Né? Você vê que Paulo, apesar de ser um homem santo, um homem de oração, um homem, uma intimidade com Deus tremenda, ele fala assim, olha, isso aí é só um momentinho, gente, isso é só uma concessão pequenininha, né? Porque ele vê isso, né? Veja, versículo 7, gostaria que todos os homens fossem como eu. Você não é que nem Paulo, né? Uma pessoa que fez a opção de não casamento para viver para a obra de Cristo, né? Mas você fez uma decisão de fazer a obra de Cristo com um outro ser, uma mulher do teu lado. Então agora você tem uma responsabilidade com Cristo e com essa mulher, ou com Cristo, ou com esse homem, para fazer isso. Porque veja, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Por que nós nos separamos? Porque nós não fazemos e não cuidamos do nosso corpo ou do corpo do nosso cônjuge. Porque nós negligenciamos. Podemos fazer isso? Claro que podemos e fazemos, mas precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus está falando, que isso vai trazer consequências sérias para a minha vida, não é só para a minha relação, mas para a minha vida pessoal. E essa prostituição daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é certo, daquilo que não é correto, vai trazer consequências na minha vida e eu vou me prejudicar. Porque quando o casal começa a perder essa sensibilidade física, começa a perder esse desejo mútuo de estar junto, um agradando o corpo do outro, isso já é um sinal de que você fez concessões na sua vida, como ele disse, posso todas as coisas, e você está tendo consequências. E as consequências não é só a separação. A separação é uma das grandes consequências. Mas a maior consequência é você se separar de Deus, é você ser uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem prazer na vida. E por isso que ele diz assim que o marido deve cuidar da esposa, e a esposa deve cuidar do marido. Mas não é cuidar só no sentido doméstico, mas é esse cuidado, né, com o corpo, é esse cuidado com os deveres, né, que o cônjuge tem um com o outro. Como eu posso aprimorar as minhas relações para que eu não venha, não só acabar com o meu casamento, mas acabar com a minha vida. Como não só não ter mais prazer pessoal, mas prazer conjugal. E a gente está vendo que um casal ajuda o outro. Eu tenho certeza que alguém te ajudou a vir hoje aqui. E esse alguém está do seu lado. Isso é maravilhoso. Porque ela ou ele te ama. Você veio. E a palavra de Deus está falando com você. E vai continuar falando com você.